Não é que a Montanha Mágica seja difícil de ler, mas dá bastante trabalho. Vamos conversar um pouquinho sobre a Montanha Mágica de Thomas Mann neste vídeo de hoje. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre essa história, sobre essa obra, quais elementos ela tem, o que ela quer nos dizer, enfim. Vamos lá conversar sobre a Montanha Mágica de Thomas Mann. Vamos lá. A Montanha Mágica, livro de 1924, escrito pelo Thomas Mann, ganhador do Nobel de 1929, é um dos livros mais importantes da literatura mundial e um dos livros mais importantes também do Thomas Mann. Não foi por esse livro que o Thomas Mann ganhou o Nobel de Literatura. O Nobel de Literatura ele ganhou pelo os Buddenbrook. Acho que foi o primeiro romance dele, enfim. É um livro que traz aí muito essa questão da decadência de uma família. Eu ainda não li, mas eu quero ler em breve. Dizem que é um livraço, um texto belíssimo. E Thomas Mann vem trazendo agora aqui no seu icônico, né, Montanha Mágica, coisas bastante contundentes, filosóficas. Eu até coloquei no título do vídeo aqui que vocês viram o porquê é tão difícil de ler a Montanha Mágica, né? Muitos desistiram. Sim, eu falo dessa forma. Muitos desistiram porque este ano eu fiz uma leitura coletiva aqui no canal e a gente leu esse livro. Foi um baita desafio. Acho que foi a leitura mais difícil deste ano. Não é uma leitura fácil, mas também não é uma leitura difícil. Aí vocês vão questionar, Cristian, que diabos é isso? Fácil ou difícil? Decida. Bom, muita calma nessa hora, vamos conversar um pouquinho sobre todos esses pontos. Primeiro, ele é um livro desafiador porque ele mexe muito com o tempo. Isso que a gente percebeu bastante ao longo ali da narrativa, ao longo ali também da leitura coletiva. E voltando um pouco sobre a leitura coletiva, eu percebi que muitos desistiram da obra porque não entraram no ritmo. Tem muitas vezes que a gente percebe ali coisas bem lentas, até difícil de compreender, várias digressões que o Thomas Mann coloca ali, muitos pontos filosóficos que às vezes foge da nossa compreensão. E aí eu digo, mas foge e tá bom, isso é normal. Porque, primeiro, a gente não tem uma bagagem de alguns pontos aqui que o Thomas Mann coloca, alguns pontos da própria filosofia e outros temas em si. É interessante, eu achei interessantíssimo o Thomas Mann. Eu já tinha lido outra obra de Thomas Mann chamada Morte em Veneza. Inclusive, o intuito da Montanha Mágica foi meio para argumentar um pouco mais a morte em Veneza. Segundo alguns especialistas, e acho que o próprio Thomas Mann falou isso, é que ele terminou Morte em Veneza, mas ficou alguma coisa ali no ar. E ele precisava argumentar um pouco mais, como se fosse uma espécie, entre aspas, de continuação. E aí ele começou, inclusive, essa obra, né, a escrever a Montanha Mágica antes da Primeira Guerra. Ele vem trazendo ali uma coisa bem interessante, uma coisa que muito me chama atenção, porque é uma das coisas que eu mais gosto, é o romance de formação, só que o romance de formação de uma forma bem diferente. O romance de formação, ele é podemos dizer, é um método que nasceu na Alemanha. Ele é muito conhecido, né, principalmente ali na literatura alemã, considerado ali o pai, né, o Goethe. Se eu não estou enganado, foi um livro específico do Goethe chamado Hilema Majestät. Alguns especialistas dizem que é por causa desse livro, né? Aliás, esse livro foi meio que o fundador desse gênero, né? Podemos dizer assim, o Bildungsroman, que é o romance de formação, que é nada mais nada menos da gente acompanhar ali o crescimento pessoal, físico, psíquico e até mesmo mudança geográfica do personagem. E é bem interessante isso, eu adoro. Tem inúmeros autores, né, que baseou também desse estilo o Bildungsroman para construir suas obras, como o próprio Gustave Flaubert em Educação Sentimental, e também ali um dos mais conhecidos romances de formação da era vitoriana é o maravilhoso David Copperfield de Dickens. A gente vê ali o crescimento, né, físico, psíquico do
do David ali, ó, desde o seu nascimento até sua vida adulta, todo o seu percurso, é interessantíssimo, um dos meus livros favoritos do Dickens. E aqui o Thomas Mann ele vai fazer algo diferente. A gente já vê aqui a questão mais do modernismo. É um livro de 24, né, de 1624. Ele traz muitos conceitos do modernismo. E aí, claro, né, ele tenta reinventar o Bildungsroman de uma forma bem diferente. Ele pega, claro, todos os traços, né, da romance e formação. A gente vê aqui traços do romance e formação na própria figura do Hans Castorp, que é o protagonista da história. O crescimento dele não físico e também não geográfico, né? A gente não vê a mudança geográfica, tudo acontece ali no sanatório em Davos. Ele não sai do lugar, é tudo ali. O que a gente percebe que o Thomas Mann coloca é aquele crescimento educacional e, podemos dizer, de moral. Enfim, ele vai construir sua moral, ele vai construir sua educação e seu, podemos dizer, até seu entendimento político naquele lugar. Claro, através de educadores que estão ali naquele ambiente. Vou já comentar um pouquinho sobre isso. Mas a gente percebe essa crítica, né, que o Thomas Mann faz ao Bildungsroman. Alguns especialistas, e enfim, acho que o próprio Thomas Mann relataram que o Thomas Mann quis mostrar aqui uma espécie de paródia ao Bildungsroman, né, ao romance e formação, de uma forma bem diferente, né, em que muito do modernismo, né, muito dessas características do modernismo. O Hans Castorp, que é o protagonista ali da história, ele vai observar e vai aprender muito com os personagens que estão ali. E aí, um ponto bem interessante, o romance, em vários pontos, ele não deixa claro se o autor concorda ou não com aquela situação ali, com aquelas digressões filosóficas, aqueles pontos políticos, ele deixa muito em aberto e o leitor cabe ali a interpretar. Por outro lado, a gente vê um romance de formação mais tradicional, como por exemplo ali no David Copperfield, em que o autor ele tem um ponto a defender e meio que isso fosse uma formazinha. É mais ou menos isso. Ele faz essa paródia, né, do romance de formação e dizem que até hoje ninguém conseguiu fazer algo parecido com a Montanha Mágica, algo bem diferente, enfim, foi bem inovador para a época. Bom, vamos voltar à história em si. A Montanha Mágica ela começou a ser escrita antes da Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, uma espécie de continuação do Morte em Veneza. O Morte em Veneza também ele já traz uma discussão bem interessante, uma doença ali, questão mórbida também, muita questão do existencialismo. Também a gente pode perceber essas fortes características na Montanha Mágica. Uma doença, né? É interessante, até eu comentei nas minhas lives lá na leitura coletiva, que a maioria dos livros do Thomas Mann sempre tem uma doença, é um dos pontos bem fortes ali que é bem comum, né, em Nietzsche e no meio do Schopenhauer, a gente vê esses elementos, né, um elemento mais existencialista, até alguns pontos mais mórbidos, e aí a gente vê ali no Dr. Fausto, uma doença, na Morte em Veneza, uma doença, e aqui também uma doença, que é a tuberculose. O Hans Castorp, ele é uma espécie de engenheiro naval, inclusive ele está esperando ali uma espécie de emprego, né? Só que ele vai só que ele resolve visitar o primo dele, Joaquim, né? Que está numa espécie de sanatório lá em Davos, né? Um sanatório, ele era muito comum naquela época, ali no início dos anos 1900, inclusive a própria esposa do Thomas Mann passou um período no sanatório, se eu não me engano, em 1912, para se recuperar de uma doença pulmonar. Dizem que até desse período que o Thomas Mann teve a ideia de construir a Montanha Mágica. Bom, então era muito comum os sanatórios ali naquela época na Europa e nesses lugares mais altos, um ar rarefeito, como até o próprio protagonista fala aqui. E nesses lugares era onde as pessoas se recuperavam, né,
dos seus males pulmonares. E aí o Joaquim, né, que tinha uma doença, e ele foi se recuperar também nesse período. Ele já estava há algum tempo lá em cima, porque eu digo lá em cima porque é uma montanha em que só esse sanatório lá em cima. E aí o Hans Castorp vai lá para visitar o primo. Ao chegar lá, ele se depara com algumas características da tuberculose e fica por um tempo. Um tempo em que ele não esperava que ia ficar tanto tempo. Não vou dizer quanto tempo, porque eu quero que vocês descubram. E fiquem de olho também nos números. Essa questão da numerologia é bem interessante. Até eu disse que o Thomas Mann colocou tudo que ele coloca ali no livro não é nada por acaso, tudo tem um significado e que a gente percebe claramente, sobretudo nos personagens, o que cada personagem eles representam, né? E aí ele chega ali e se depara com essas características, inclusive o próprio médico disse que ele estava com isso e recomendou que ele ficasse por mais tempo ali para se recuperar daqueles possíveis males. Um ponto bem interessante que a gente tocou lá na live é que será que a maioria dos personagens ali estavam de fato doentes? Será que esses personagens ali eles não eram meio que forçados de alguma forma psicologicamente que você estava doente, induzindo essa doença, né, através dos médicos ali, porque, bom, todos ali pagavam uma espécie de mensalidade. E a gente teve esse questionamento também, eu achei bem interessante. Bom, ao chegar ali, o Hans Castorp se depara com um mundo diferente do mundo lá embaixo, né? É um lugar onde tem o seu próprio tempo, um lugar onde tudo é diferente, parece que as coisas andam diferente, como se fosse um outro planeta. Eu até comentei que o Thomas Mann cria ali em cima uma espécie de microcosmo, um microcosmo onde parece que tudo toda a engrenagem e tudo se move diferente do resto do mundo. A gente percebe isso claramente no tempo, né? O tempo em que ele é visto de forma bem diferente, inclusive eu não vou comentar que esse é um detalhe bem genial. O tempo ele é visto de forma diferente através dos personagens. Existe um elemento no texto em que os personagens só observam o tempo através daquele elemento. Fora isso, eles não percebem o tempo passar. É tanto que o próprio personagem Hans Castorp, ele não percebeu quanto tempo ele estava ali. Ele percebe o tempo passar através de um ritual, de um objeto. É genial, tá? É genial essa parte que o Thomas Mann coloca ali. Bom, existem vários personagens ali em cima, né, nesse sanatório. E cada personagem desse, ele tem uma personalidade, ele tem um jeito de pensar. Inclusive, cada personagem desse é de um lugar diferente da Europa, às vezes até de outros países. Mas basicamente é de vários países europeus. A gente percebe uma mudança, até eu argumentei isso na live, como é um livro do pré e pós-guerra, a gente percebe muito uma mudança do pensamento político e também sobre a questão da humanidade, né? Através dos personagens e do próprio Hans Castorp, que aprende bastante sobre tudo ali podemos dizer que ali foi um ambiente transformador para o personagem. Desde o início, desde a sua chegada, a descoberta em que ele estava doente e, claro, todo o percurso e o aprendizado através desses personagens. Existem vários personagens bem interessantes e que foram cruciais para a educação do Hans e o resultar, né, de algo bem interessante ali no final. E todo esse percurso e essas fortes características do romance de formação que está inserido no personagem Hans Castorp, que é todo esse ensinamento e toda essa bagagem que ele vai adquirir e essa mudança sua política, filosófica, educacional. Como eu disse, né, ele não mudou geograficamente, ele não saiu daquele sanatório lá em Davos. Ele ficou ali dentro, mas as mudanças ocorreram nele mesmo. É um livro, até eu botei aí no título, né? Porque é tão difícil de ler A Montanha Mágica.
Não é um livro difícil de ler, não é que seja difícil de ler, ele é trabalhoso porque, como eu tinha dito, há muitos conceitos filosóficos que às vezes fogem da nossa compreensão. Há inúmeras vezes que a gente vai pesquisar ali, aconteceu isso inclusive na nossa leitura coletiva, o que é esse termo, o que ele quer dizer ali. Às vezes fica muito vago para a gente, né? Aí vocês vão dizer, Christian, mas esse livro é bom ler para quem tem muita bagagem. Não, não. Se arrisque. Se arrisque. É uma experiência única, bem como ler ali Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, né? Eu digo que foi uma experiência única, é uma experiência transformadora, porque a gente aprende muito com o Hans. Eu li dessa forma, né? Tem gente que lê de outras formas. Eu li como se eu estivesse dentro da mente do Hans e aprendendo junto com ele tudo que os outros personagens iriam transmitir, né? Toda essa questão política, né? Sobre o calabouço de transformações que estavam ocorrendo na Europa por causa da guerra. Como eu disse, é um livro pré e pós-guerra, então a gente vê muito disso do discurso dos personagens, ele atiçando ali, podemos dizer, o Hans, indagando o Hans, isso e aquilo. A gente vê muita mudança do Hans ao longo do tempo, personagens bem interessantes como o Nafta, como o Setebrin, que tem uma visão mais humanística, né? Outros personagens que têm uma visão mais, podemos dizer, política e filosófica, no sentido em que vai construir a parte filosófica e a parte política, né, do próprio Hans, vai ajudar Hans nessa construção. Um dos meus personagens favoritos desse romance é o Settembrine. Para mim, o Settembrine é um dos personagens mais ricos. Ele tem uma bagagem gigantesca, tanto filosófica, política e literária. A gente vê ali vários conceitos também. Então é um romance cheio de informações. Até eu fico impressionado com a bagagem que o Thomas Mann tem, uma bagagem no sentido filosófico, político, literário e a questão musical, né? Também você vê ali diversos argumentos entre eles, né? Alguns de vocês podem achar que é um romance muito lento, e de fato é lento, porque esse livro, uma coisa que ele brinca conosco é a questão do tempo. Lembre-se, o tempo, gente, percebam o tempo é muito crucial. Até eu citei agora aqui, alguns minutos atrás, que o tempo ele é percebido pelos personagens através de um ato e de um objeto, e o resto disso eles nem sabem o que é o tempo e o quanto de tempo estão ali e como o tempo está correndo. A gente também, né, nós, os leitores, vai perceber também uma diferença, né, na própria narrativa, na própria construção. É um romance até que eu falei para vocês que a gente não consegue ler rápido. Parece que o Thomas Mann brincou com a gente dessa forma. Ele fez isso de propósito para que a gente não corra, para que a gente perceba o tempo da leitura. Por isso que eu até disse na live, gente, esse livro ele tem um tempo. Ele não é para... até a gente sentiu a necessidade de prolongar um pouco mais a leitura coletiva, porque ler rápido, eu acho para esse livro extremamente danoso, porque como eu disse, né, o Thomas Mann ele determinou um tempo para essa leitura. Aí vocês vão perguntar, que tempo é esse? Não sei, é o seu tempo, descubra seu tempo. E aí a gente até percebeu, fez uma espécie de experimento. Se a gente lesse rápido, parece que travava, as coisas não fluíam. Mas ao ler devagar e a gente captar todas as informações, ali parece que tudo se transforma. É um romance incrível, muito bem feito. Eu nunca vi tanta informação em um único livro. É um livro que, sim, deu um trabalho para ler, mas não é difícil ler. É um livro que, ao fim, ele traz muito aprendizado. Alguns momentos é necessário ler em voz alta, porque é uns momentos bastante lentos, no sentido de ter essas discussões filosóficas. E eu acho que quando a gente ler em voz alta e ouve os sons, tudo fica mais compreensível. Mas, enfim... É um livro que tem infinitas possibilidades de interpretação, sim.
Eu não vou dizer o que eu achei ali, o que é aquele final, porque eu quero que vocês descubram. Porque, enfim, vou dar uma interpretação e aí pode ser um baita spoiler, tá? Mas eu vou ficar para mim com essa minha indagação aqui sobre ele. Mas é um livro que eu aprendi muito, em todos os sentidos, né? A gente vê muito essa questão, por exemplo, mais da metade do livro para o final, muito essa questão do pós-guerra, a Europa em frangalhos no sentido político, enfim, a mudança política ali é genial, a construção do personagem Hans Castorp é genial, eu achei incrível e no final vocês vão ver que final é aquele, gente, que final é aquele. Mas enfim, tudo começa aqui com a chegada lá em Davos, né? E quando ele abre, até eu citei, gente, eu citei essa parte, eu não sei se vocês lembram desse ponto, né? Mas eu citei até nas minhas lives, quando o Hans Castorp chega a Davos, lá desse sanatório, ele se depara com um mundo totalmente diferente, um mundo em que o tempo corre diferente do tempo lá embaixo. E aí ele entra, abre as portas e entra naquele lugar. Eu lembrei exatamente do livro de Raul Pompeia, né, o Ateneu, que eu gosto bastante, em que o personagem Sérgio entra no Ateneu. Ao entrar no Ateneu, o pai dele diz, ó, você vai encontrar um mundo, né? E aí, eu tô parafraseando, tá? E a mesma coisa do Hans Castorp. Ele chega lá e ele vai encontrar um mundo diferente daquele que ele conhecia. Ele vai ver muito a desconstrução de muitas coisas, né? Através, claro, dos argumentos desses outros personagens. É brilhante, tá? Eu só digo isso. É um romance brilhante, é um dos livros que eu não amei, tá? Eu não amei. Para mim é um livro 4 estrelas. Eu não amei, mas eu gostei muito. Não sei se vai entrar no top 10, tá? Mas eu gostei bastante da Montanha Mágica. Outra coisa, só para finalizar o vídeo. É um livro que há necessidade de uma releitura. Eu já terminei esse livro sentindo a necessidade de reler. Porque, enfim, eu acho que uma leitura... É o caso mesmo do Grande Sertão Veredas de Guimarães. Eu terminei o Grande Sertão Veredas de Guimarães e aí eu já senti instantaneamente aquela vontade de uma releitura, porque eu acho que numa primeira leitura você não pega tudo. Eu até falei pro pessoal, desse gente, a primeira leitura é uma leitura de conhecer o terreno. E outra coisa, a gente já sabe tudo o que vai acontecer, enfim. A outra leitura é uma leitura de captar as informações, muitas coisas que o Thomas Mann coloca ali que a gente não conseguiu captar naquela primeira leitura. Será uma leitura mais crítica a segunda leitura. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau.